Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no peito essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arre, 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 arre. Maria Maria, música cantada e interpretada por Elis Regina, com o livro Nada Será Como Antes. A gente vai conhecer um pouco sobre a biografia, a vida intensa que essa mulher incrível teve. Essa edição foi feita pelo Júlio Maria, publicado pela editora Master Books. Eu já tenho esse livro há alguns anos, tanto é que as folhas já estão bem amareladinhas. É um livro que traz a história da Elis Regina, talvez como ela deveria ter sido realmente contada. As pessoas lembram muito da mulher pequena, forte, politizada, lembram também muito da mãe, né, Elis Regina, mas eu acho que a Elis Regina ela é mais até do que isso, né? Ela foi uma mulher que soube ser dona do próprio nariz em uma época em que a mulher ela não podia sequer pensar em trabalhar. Então ela foi muito além. Ela, além de ter ido trabalhar, ela foi ser artista, o que naquela época era extremamente condenado. O corte do cabelo, as músicas, o jeito de como ela cantava, como ela dançava. A primeira edição foi de fevereiro de 2015, eu comprei logo quando ele foi lançado, então é um livrozinho antigo que eu tenho. Tem trechos de carta, tem muitas fotos. É um livro que, com esse título, Nada Será Como Antes, é meio que mostrar o nada será como antes por termos perdido Elis Regina e nada será como antes por nós termos tido a oportunidade de ter uma mulher como Elis Regina. Né? Os enfrentamentos que ela teve durante a ditadura militar, os enfrentamentos com os maridos, né? Porque ela foi casada mais de uma vez, os enfrentamentos dela com a própria sociedade artística, né? Que alguns a viam como uma mulher ameaçadora e muito à frente do tempo, e que realmente foi muito à frente do tempo em vários sentidos, né? A Elis, ela se perdeu muito quando ela se viu perdida. Ela se perdeu quando ela se viu perdida. Quando ela sentiu que ela não tinha mais controle e quando ela não tinha mais prazer para fazer aquilo que ela queria. A Elis, ela foi fazer sucesso fora do país. A Elis foi traída, a Elis traiu, a Elis teve consumo com drogas ilícitas, lícitas. A Elis entrou num processo muito intenso entre a carreira e os relacionamentos dela. Um trechozinho para vocês entenderem. Morreu nesta manhã a cantora Elis Regina. Isso passava pelo jornal Hoje, da Globo. O menino correu de volta às grades, aos grandes e cortou a conversa com a urgência das crianças. Pai, a televisão está falando que a mãe morreu. É verdade? Os adultos já sabiam de tudo, mas só agora percebiam que era hora de cuidar dos pequenos. O silêncio tomou conta da casa e os olhares ficaram sobre Pedro por uma eternidade. César o levou para o quarto com sua irmã Maria Rita, para tentar dizer uma verdade na qual ele mesmo custava acreditar. A mulher que na noite anterior colocou os filhos para dormir com um beijo em cada um não voltaria mais. Elis morreu em casa, dentro do seu quarto.
e os filhos que estavam em casa só souberam pela televisão, né, o Pedro. Então, o livro ele começa com a morte da Elis e depois vai contar a história dessa mulher, guerreira batalhadora, que saiu da sua cidade junto com seu pai e disse: eu quero fazer sucesso. E começou a participar dos programas de calouro, cantando uma gauchinha retada. E nesses programas de calouro ela dizia: vocês vão lembrar de mim, eu sou Elis Regina. Então assim, ela desde muito nova ela já era muito empoderada, muito dona de si. E com pouco tempo ela conseguiu escalar uma verdadeira linha de sucesso, né? Conseguiu ter um programa é ótimo. Um programa na TV. Tô tentando lembrar o nome do Jair Rodrigues. Junto com Jair Rodrigues. Cantou muito em muitos lugares até ter sua fama reconhecida. Vou mostrar mais algumas imagens para vocês. Se vocês quiserem conhecer também um pouco mais sobre a Elis, seria interessante vocês verem alguns vídeos. Existe aqui no próprio YouTube, contando um pouco sobre a carreira dela, tem um pouco das entrevistas dela, e aí vocês vão conhecer um pouco quem era essa pequena gaúcha que fez sucesso pelo mundo, reconhecida pelo seu vozeirão, pelo seu pequeno tamanho, mas que alcançava uma imensidão. Ela teve convivência com pessoas que hoje são uma grande representatividade no mundo artístico, né? O Miele, o Boscoli. Tem essa imagem aqui que é muito legal, ela dançando com o Miele, como se ela estivesse criando a coreografia do programa, acho que na Record. Olha que foto mais legal. Ela levava muito a sério os trabalhos dela. E eu acho que parte dos relacionamentos dela acabaram tendo um fim também por conta disso, né? Ela se entregava muito ao trabalho e ela queria que todos ao seu redor também estivessem envolvidos com o trabalho. E quando ela percebia que aquela mistura entre trabalho e relacionamento não estava dando muito certo, ela simplesmente buscava o trabalho como principal na vida dela. Quando ela passa a ter os filhos, aí ela passa a ter uma outra visão da vida, né? E é triste saber que, por exemplo, Maria Rita era muito pequenininha. Eu acho que ela tinha 3 ou 5 anos quando a Elis morreu. Então, esses são os 3. A Maria Rita, coisa mais linda. Aí hoje a gente vê a Maria Rita, a gente vê muito da Elis. Apesar de que ela nunca tentou se comparar com a mãe. Então, esse livro ele tem muitos trechos de carta, ele tem muitos... ele conta uma história, não necessariamente... Ele não tem diálogos, tá? Não é um livro com diálogos, é um livro realmente que vai contar a história de forma biográfica, tá? Em alguns momentos a gente vai enxergar como se fosse um diálogo, mas é muito no sentido da biografia. E aí eu recomendo a vocês, após lerem um livro, assistirem um filme, Elis Regina, muito bem feito, muito bem produzido, que infelizmente, por ser filme, ter aquela questão de orçamento, né, cortou muitas partes importantes da vida da Elis, mas eu acho que depois que você lê e aí você vê essa imagem, aí você fala, caraca, que mulher poderosa, você enxerga muito do que é dito no livro, porque ele esmiuça, ele não conta apenas os fatos, ele mostra dentro dos fatos quem era realmente este poder de mulher, quem era Elis Regina. E aí tem uma frase aqui do Homem de Melo que diz: como nada será como antes, Júlio Maria nos presenteia a biografia confiável, respeitosa e íntegra que Elis Regina, cantora brasileira, merecia. O livro pelo qual esperávamos pacientemente por tantos anos. Então, quando ele saiu, realmente foi um livro que eu devorei, porque ainda não tinha uma biografia que representasse tão bem a história dessa pequena grande mulher, Elis Regina. Nada será como antes, nem antes dela,